Boa noite a todos, uma alegria poder rever os amigos mais uma vez. Essa jornada espírita com a Sueli Caldas Schubert tem uma promoção da Federação Espírita do Paraná através da 10ª União Regional Espírita. Está passando por diversas casas e encerra essa jornada amanhã na SEAC, com uma palestra às 20 horas, desde já estamos todos convidados. Sueli é mineira de Carangola e vive atualmente em Juiz de Fora. De berço espírita, tem pais e avós paternos e maternos espírita. A mediunidade, ela tem tido contato desde muito cedo. Ainda na infância, ou na adolescência, atuou como evangelizadora de crianças. Depois passou a atuar como palestrante, coordenadora de seminários, atuando no Brasil e no exterior. Atualmente ela está fazendo um trabalho bem interessante, que é apoiar um grupo de Singapura, o grupo Cristo Redentor, com 30 pessoas. Ela ministra aulas de 90 minutos pelo Skype. Estou tentando convencer ela a ministrar aulas para nós pelo Skype também, mas ainda não consegui ser bem sucedida no pedido, né? Quem sabe, né? Muito bem. É isso mesmo. A Sueli é uma excelente médium, psicófona e psicógrafa. E ela tem 15 livros publicados. Eu gosto sempre de chamar a atenção, porque essas 15 obras, nenhuma é mediúnica. É produção dela própria. Por que eu faço questão de citar isso? Porque a Sueli tem gabarito para psicografar um livro. No entanto, o zelo, aquele cuidado... Nós notamos, às vezes, pessoas que começam a psicografar a mensagem hoje e amanhã já quer publicar livros. A gente até vê, às vezes, alguns livros que não têm tanta qualidade. Então, é sempre bom, numa plateia tão seleta como essa, a gente ressaltar essa qualidade. E a Sueli tem a característica das obras dela é bem marcante, porque nós notamos obras abordando a análise de outras obras, fazendo um comentário lúcido, esclarecendo, trazendo comentários adicionais que facilita a compreensão das pessoas que não têm tanto conhecimento de espiritismo. Ela também é uma excelente biógrafa, tem 2 livros biográficos. Um é o Testemunho de Chico Xavier, que analisa a correspondência trocada pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier com a diretoria da Federação Espírita Brasileira, que eram os editores das obras de Chico até um determinado momento da vida dele. E há muita informação nessa correspondência. Nós conhecemos muito da pessoa Francisco Cândido Xavier, do zelo dele, da humildade e da inteligência também, do conhecimento profundo que ele tinha. E a Sueli, ela consegue captar tudo isso e transmitir para nós no papel. Uma obra fantástica que os estudiosos do espiritismo, da história do espiritismo, precisam conhecer. Outro livro de natureza biográfica é O Semeador de Estrelas, contando casos de Divaldo Pereira Franco, experiências, dados da vida dele como médium. É um livro também muito interessante. Por outro lado, tem uma outra série de livros que a Sueli trata das questões dos problemas mentais, trata da mediunidade, trata da dimensão espiritual do centro espírita. São abordagens diferentes. Um livro que nem muita gente conhece, mas que eu acho fantástico também, é o Entrevistando Allan Kardec. Uns desavisados pensam que foi mediunicamente. Não, ela não entrevistou Allan Kardec. Ela analisa a obra de Kardec e ela pega alguns ensinamentos profundos de Kardec e transforma na forma de resposta a perguntas, as supostas perguntas que ela elaborou. Então é um livro gostoso de estudar também. Então essa é a nossa Sueli, tão versátil, com tanta flexibilidade intelectual para produzir livros de diferentes teores, né? Diferentes abordagens, mas todos muito enriquecedores. Vou citar algumas obras, lembrando dos livros que ela trouxe para a venda, nós temos apenas 8. E o nosso sonho é que esses 8 acabassem aqui hoje, porque aí é sinal que as pessoas estarão se beneficiando desse conhecimento que ela compartilha conosco, fruto das suas muitas horas de reflexões. Então nós temos um clássico, o primeiro livro que ela publicou, que é o Obsessão e Desobsessão. É um livro fácil, são capítulos curtos, uma linguagem muito objetiva, é muito claro para quem quer conhecer essa temática tão importante que é a obsessão e a profilaxia, a desobsessão. Dimensões espirituais do centro espírita, mediunidade e obsessão em crianças, os poderes da mente,
Transtornos Mentais, uma leitura espírita, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, Nas Fronteiras da Nova Era, que é um dos últimos, ela analisa as duas obras, Amanhecer de uma Nova Era e Transição Planetária. Ficou uma obra de fôlego, mas muito gostosa de ler, muito bem comentada, porque esses dois livros de Divaldo, ditado pelo Manuel Filomeno de Miranda, eles trazem revelações interessantíssimas sobre, por exemplo, a migração de espíritos elevados de outras esferas para encarnar na Terra, para dar esse impulso, e uma série de outras informações. Então a Sueli, ela comenta com detalhes, é um livro muito enriquecedor, Nas Fronteiras da Nova Era. Acho que é um dos que nós ainda temos ali, entre esses 8 que eu citei. O livro último lançado por ela está chegando agora nas livrarias. Nós tínhamos 10, já se esgotaram. Se chama Segue em Harmonia. É um livro diferente, porque normalmente as obras dela, os comentários que ela tece em cima de obras, ela escolhe a obra pela sua importância e resolve escrever um livro comentário. E agora não, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, convidou Sueli para comentar 15 mensagens ditadas por ela. Que honra, né? E então a Sueli comenta essas mensagens e publicou no livro chamado Segue em Harmonia. Anotem o nome, porque daqui a pouco nós temos ele nas livrarias aí da cidade, tá? Livrarias espíritas. Segue em Harmonia, leva o selo da Leal, que é a editora da Mansão do Caminho. Em 1986, Sueli fundou, junto com um grupo de amigos, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. Ela atualmente é a presidente dessa Sociedade Espírita. E colaborou por muito tempo com a Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, que é um órgão de unificação em nível municipal lá de Juiz de Fora. E é presente esse tipo de estrutura no Movimento Espírita de Minas Gerais. Então, é essa criatura adorável, a quem nós muito devemos, porque tem trazido muita lucidez para o movimento espírita através das suas palestras, seminários e dos seus livros, que nós temos a honra de apresentar e a satisfação de ter entre nós mais uma vez. Ela que nós consideramos uma verdadeira amiga, uma mentora, uma orientadora das nossas vidas. Bem-vinda, Sueli. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Ouvindo o nosso querido Claudemir, eu me sinto assim, um pouco até sem jeito. Mas há uma coisa que sempre me levou a fazer esse tipo de comparação com autores não espíritas e também com autores espíritas. Há uma frase do Espírito de Verdade, na qual ele diz assim: estudai, comparai e aprofundai. E então essa comparação ela é muito importante, porque nós procuramos estudar e depois vamos comparar com outras obras, com outros autores, porque aí nós vamos sentir a doutrina espírita, não é? Tão assim avançada no tempo e tão didática, tão bela, e isso é muito bom porque fortalece a fé, porque nos abre horizontes mais amplos. Portanto, é uma beleza quando nós começamos a fazer essas comparações, vale a pena. E por isso eu sempre busquei fazer isso através dos livros que escrevo. Nós vamos começar aqui esse tema, a transformação moral segundo o Espiritismo. Falando em transformação moral, de quem nós lembramos ligado uma pessoa, alguém, ou mais de um vulto, vários vultos ligados a Jesus? Naqueles primeiros tempos, quantos foram os seguidores do Mestre, naqueles momentos iniciais, ou mais adiante, que passaram por uma transformação moral, a partir de tudo que ouviam Jesus pregando, inclusive dos chamados milagres, as curas. Essas criaturas se sentiam então tocadas, e sentiam também um impulso, alguma coisa melhor, maior, que fizesse com que a vida delas mudasse. E, de repente, se nós formos falar de alguém, nós falamos primeiro
Lembrando, no caso que nós vamos enfocar, Saulo. Saulo é para nós um exemplo, uma lembrança dos feitos dele e de tudo aquilo que ele realizou quando se tornou Paulo, essa caminhada de Saulo a Paulo. Mas poderíamos falar também de Zaqueu, de Maria de Magdala, muitos e muitos que realmente se tornaram outras criaturas, passaram por uma transformação imensa a partir de assistirem às pregações do Mestre, de segui-lo e tudo mais. E também aqueles outros que se deixaram sacrificar no circo, no momento das perseguições, aquelas criaturas também passaram por uma situação dessas de mudança. Muito bem, então, lembrando Saulo. Após o apedrejamento de Estevão, naquele instante houve para Saulo algo impactante. Ele jamais poderia imaginar que Saulo era Gesiel, irmão da sua noiva Abigail. E quando no momento final, após levar todas aquelas pedradas e Saulo à frente, fazendo também a mesma coisa que os outros, jogando pedras, apedrejando a criatura, chega Abigail. Ele havia insistido com ela para que fosse assistir aquele espetáculo. Mas Abigail achou que aquilo era terrível para ela assistir. Uma pessoa delicada, uma pessoa assim de princípios nobres, assistir uma coisa tão sangrenta, tão terrível. Mas ele insistiu e ela era noiva. Ela foi combinando com ele que iria no momento final da tal cerimônia de apedrejamento. E ela chega realmente após aquela circunstância toda de brutalidade, afinal de contas. E Estevão já estava praticamente nas últimas, quase sem forças, e no chão, caído, quando ela chega. E, ao chegar, ela vê aquela criatura e reconhece imediatamente o irmão. Mesmo ele estando sangrando, mesmo ele já estando numa situação terrível, é claro que ela conheceu. E ela vai dizer para Saulo: Saulo é o meu irmão. Saulo não queria acreditar. É impossível que fosse o irmão dela, era Estevão. E ela diz: ele é Gesiel. E ela vai para lá onde ele está. Nessa hora, Saulo, medindo as consequências daquilo tudo, pediu àqueles que eram os guardas, aqueles que eram serviçais ali, que levassem o ferido para um local mais discreto. Porque Abigail vai depois colocar a cabeça dele no seu colo. Ela ajoelha no chão e depois ela coloca a cabeça do irmão e vai, naqueles últimos momentos, acariciá-lo, dar a ele forças, aquilo tudo que ela estava sentindo naquele momento. E o sofrimento de vê-lo, de reencontrá-lo já agonizante. E ele vai, inclusive, não condenando Saulo, ele vai dizer que Saulo era uma boa pessoa, que aquilo tudo que ele fez é porque ele era muito voltado para os princípios da lei mosaica. Então, tudo aquilo que ele abraçou, sendo ele também um doutor da lei, portanto, ele ainda fala bem de Saulo. E depois ele pede a Abigail que faça a prece dos aflitos e agonizantes, que eles faziam na casa do pai. Dos pais, né? Na casa dos pais deles. Quando o pai era vivo, quando a mãe também estava, eles oravam essa prece. E a partir daí, terminada essa cena, houve o rompimento do noivado de Saulo e Abigail, e ela vai para aquele local onde residia, que era uma espécie de um sítio, e ali ela fica e vai adoecer, vai ficar muito doente, gravemente doente. Ele também fica separado dela, porque não sentia mais condições de manter o noivado. Porém,
ele vai reconsiderar mais adiante. O sofrimento era tanto e a vontade de ver Abigail que ele acaba voltando lá ao sítio onde ela ficava e vai encontrá-la também já nos seus últimos momentos. E Abigail desencarna. Saulo fica revoltado contra os cristãos a partir daí e começa a pensar por que aquilo tudo aconteceu, por que ele teve que encontrar o Estevão e afinal era o irmão dela, e Abigail, e por que ela morreu e aquelas coisas. E aí, com raiva dos cristãos, ele tinha ouvido falar num tal de Ananias. E ele vai, então, tomar uma decisão de ir perseguir Ananias para depois julgá-lo também e levá-lo à morte. Era o propósito dele. E ele segue pela estrada de Damasco, isso tempos depois da desencarnação de Abigail, algum tempo depois. E ele vai no caminho ali pensando nesses problemas. Ele estava inquieto. E isso nós encontramos no livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, que muita gente, ou todos aqui, já devem conhecer. Que quem não conhece, procure ler, porque é de uma beleza fantástica essa obra. E quando ele estava assim muito inquieto, pensativo, amargurado, o sol a pino, aquele calor, e ele com mais 3 ou 4 homens que iam acompanhando, de repente ele vê uma luz muito mais forte que a luz do sol. E essa luz foi para ele assim algo que o surpreendeu. E propriamente aqueles outros homens não estavam vendo a figura que surgiu ali em meio àquela luz. Eles viram uma claridade, mas não sabiam o que era aquilo. E Emmanuel relata que depois Saulo cai da montaria onde ele estava, e nessa hora ele vê uma figura majestosa que vai falar com ele. Os homens não ouviram. E, inclusive, depois disseram, com quem será que ele está falando? Ele, Saulo. Porque era Jesus, todo mundo aqui sabe, e Jesus vai perguntar, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer, quem és? Porque ele também não tinha conhecimento. Eu sou Jesus. E a partir daquele momento, Saulo começa a sentir alguma coisa tão diferente dentro dele, porque é como se tivessem caído todas as suas reservas, todas as suas forças relacionadas com aquilo que ele acreditava, inclusive defendendo ou então condenando pessoas como ele fez com Estevão, em nome daquilo tudo que para ele era o máximo na sua vida. Ele foi educado assim. E nessa hora, ele vendo Jesus e sentindo que aquilo tudo era verdade, ele vai, então, dizer aquelas palavras que denotam a sua mudança imediata. Ele diz assim, Senhor, que queres que eu faça? Então, Jesus vai dizer a ele que ele fosse para a cidade de Damasco, que lá lhe seria dito o que deveria fazer. E ele se recupera daquele momento, daquela surpresa, e vai com os seus serviçais, com os guardas, não sei bem quem era, aquele grupo que o acompanhava, e entram em Damasco. E os homens acabam indo embora, ele paga e despede aqueles 3, e ele fica então sozinho numa hospedaria. E ali acontece algo extraordinário. O perseguido vai atrás do perseguidor. Jesus recomendou a Ananias, porque apareceu para Ananias e disse a ele que fosse lá, porque ele teria algo para fazer em relação àquele homem, ao tal do Saulo. E aí ele vai. Ananias vai e acontece algo extraordinário, porque ele encontra Saulo totalmente diferente. Foi tão imediata a mudança, foi tão imediata a conscientização do que era aquela figura e a verdade que ele até então não acreditava. Então, imediatamente, Ananias vai atender Saulo, vai ouvi-lo e depois vai pronunciar muitas palavras de incentivo, de explicações. E nessa hora, porque quando aconteceu a visão, em seguida Saulo fica cego. E isso é um ponto importantíssimo, porque a cegueira imediata também de Saulo, após ele ter visto de Jesus, essa cegueira externa,
estava nada mais, nada menos que fazendo com que a cegueira interior viesse para a parte física, para o exterior. Ele trazia uma cegueira interior de desconhecimento, de ignorância, de tudo aquilo que ele ainda não tinha contato, não tinha compreensão. Portanto, a cegueira física estava apenas projetando a cegueira que já havia dentro dele. E Ananias vai curá-lo, impondo as mãos, e Emmanuel diz que caíram como que escamas dos olhos de Ananias. Ou seja, naquele instante, ele estava tendo uma bênção divina de que tudo aquilo que era ignorância e cegueira interior ficasse totalmente agora modificado. Ele passa a ter consciência, conhecimento e enxergar. Por isso é que ele vai dizer: eu era cego e agora vejo. E nessa hora, a visão da vida, da verdade, das coisas eternas, do mestre, afinal de contas, passam a ser para ele o objetivo da sua vida. Essa mudança é uma das mais fantásticas que nós encontramos, uma das mais, vamos dizer assim, instrutivas para todos nós, porque transmite para cada um que lê realmente com detalhes. Eu aqui estou falando muito pobremente e palidamente de um fato maravilhoso que é real, verdadeiro, e que depois vai trazer benefícios imensos para a vida de Saulo. Agora, o escritor Erich Fromm, ele fala assim: Saulo não seria Paulo se Paulo já não existisse dentro dele. E Paulo existia dentro de Saulo, que era toda aquela verdade que ele tinha, justiça, todos os valores que ele cultivou desde a infância existiam dentro dele. Por isso ele pôde mudar de Saulo para Paulo. Mas essa jornada é muito longa, até que realmente Paulo surja como o apóstolo dos gentios e depois, mais adiante, esse exemplo máximo que nós temos de mudança, de transformação. Há uma caminhada muito sofrida, ele vai sofrer muito. E nós agora, após refletirmos um pouquinho como introdução ao nosso tema, essa mudança que muitas vezes nós precisamos também realizar, essa nossa transformação moral, é o momento em que nós vamos refletir um pouquinho nisso que a doutrina espírita apresenta para nós. Esse texto que eu estou mostrando em primeiro lugar é agora comum nos meus seminários. Quem me acompanhou como Claudemir e outros já viu isso aí 4 vezes. Porque eu estou começando seminários e palestras, pelo menos esse ano todo, com esta frase: quando os fariseus vão procurar Jesus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, o reino dos céus, mencionando, citando, comparando, falando também nas parábolas acerca do reino. E é claro que quem ouve falar em reino lembra o quê? Reino, lembra rei, lembra reinado. E os fariseus julgavam que era alguma coisa assim de riqueza, alguma coisa de prestígio. Por isso eles vão perguntar, não é? E aí Jesus, eles vão logo dizendo o que é o reino de Deus. Jesus já vai dizer: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão veja aqui ou veja ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. É Lucas 17, 20 e 21. Isso, então, também fica para nós como o início da nossa reflexão. Outro ponto que nós precisamos mencionar é esse argumento do codificador. Ele diz assim: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Isso está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Claro que o Espiritismo não traz uma nova moral, apenas vai abrir uma nova visão, como ele diz aqui, aos homens de inteligência,
A prática do Cristo facilita essa inteligência, também propiciando fé inabalável. Fé inabalável. E o Espiritismo fala muito nisso, né? Fé inabalável é uma dos princípios da doutrina espírita. E às vezes a gente tem que se perguntar se a nossa fé é inabalável. Ou é uma fé assim hesitante, que uma hora a gente pensa que ela é muito firme, muito forte, muito presente, e aí vem um revés na vida da pessoa e ela vai sentir que a fé não é tão sólida assim. De repente fica pensando, né? Por que aconteceu isso comigo e não com meu vizinho? Que a gente logo quer jogar para o vizinho. Por que não veio para outra pessoa? Não sei para quê e tal. E no fim veio para mim. E aí nós vamos começar nesse novo entendimento, porque a fé que a doutrina espírita nos faculta é a fé raciocinada, não é uma fé cega, como sempre nós tivemos em vivências anteriores, quando nós acreditávamos nessas coisas todas que expressam a infância do entendimento, a infância da compreensão humana, que são princípios, dogmas e afirmativas, explicações que a Bíblia traz para nós. E nós também encontramos no Novo Testamento essas explicações que hoje nós interpretamos com a chave que a doutrina espírita nos proporciona, a chave de interpretação de tudo isso. E mesmo assim nós ainda ficamos, nos dias atuais, com tudo isso que nós temos, nós ainda ficamos sem compreender certas coisas, sem alcançar a profundidade de uma palavra do mestre, de um ensinamento, de uma parábola, de alguma coisa até mesmo que a própria doutrina nos está transmitindo. Nós às vezes ficamos assim hesitantes. Portanto, fé inabalável nós só vamos alcançar quando realmente nós tivermos uma dimensão de entendimento muito mais ampla, uma verdade que nós já conseguimos introjetar no nosso mundo íntimo. Portanto, o Espiritismo faculta fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E vacilar é isso que nós estamos falando. Isso vai acontecer conosco muitas vezes. Agora, qual é o problema que, afinal de contas, uma pessoa apresenta? Dificuldade de apreender a doutrina espírita. Porque não é fácil, não. Pode parecer que sim, mas não é não. Superficialmente, a pessoa pode admitir, pode aceitar, pode apreender os princípios da doutrina, mas, na verdade, ela não consegue trazer isso para o seu mundo íntimo e aplicar depois na sua vida comum. Aqui, Kardec diz assim, a clareza da doutrina, não é? É da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. É uma explicação assim muito interessante essa que ele está falando aqui, porque realmente o que a doutrina nos apresenta, nos ensina, de tal forma claro, no sentido assim, vamos dizer, imediato, vai para a nossa inteligência, ou seja, nós começamos a avaliar, a analisar. Isso tudo é aquele princípio. Depois o aprofundamento é que começa a ser mais difícil. Aí Kardec diz assim, será necessário para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Claro que não. Não precisa ser uma pessoa de uma inteligência, um gênio, né? Exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, que independe da idade e do grau de instrução. Portanto, uma pessoa analfabeta, uma pessoa simples, uma pessoa que a gente acha que até não é tão inteligente assim, e é que nós não sabemos, não é? É claro que essa criatura pode, muitas vezes, apreender o sentido da doutrina mais profundamente do que um outro que tem
tudo quanto é curso, diplomas e tudo mais. Porque não depende desse ponto aí da instrução ou de qualquer outra coisa, idade e tudo mais, classe social, depende dessa sensibilidade, da maturidade do senso moral. E depende, às vezes, também do sofrimento. Muitas pessoas vêm pela dor. Vem pela dor, porque não é pelo amor que vem, mas vem pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, né, de querer saber a partida de um ente querido e outros tipos de sofrimento. Portanto, se quiser, então, portanto, a pessoa muitas vezes sentindo tanta dor que ela começa a buscar. E ela pode chegar à doutrina espírita e aí sim ser consolada, porque a doutrina esclarece. Ela não apenas consola, muito mais que isso, ela esclarece e a pessoa vai compreender porque sofre, porque está passando por aquele trânsito tão difícil, tão doloroso, e de repente ela começa a ficar dentro dessa condição aqui, mais sensível, com mais necessidade de entender, aceitar e viver. Na sequência, essa frase que é muito comentada, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Portanto, a transformação moral é uma condição básica, fundamental. Mas, às vezes, essa transformação tipo a de Saulo para Paulo, nós não conseguimos. Mas alguma coisa nós podemos melhorar. Ser uma pessoa melhor. No lar, na vida profissional, em algum lugar que nós estamos vivendo. Vamos procurar modificar um pouco o nosso gênio, a nossa forma de tratar as pessoas, porque esse domar aqui é muito interessante, é muito forte. Domar, nós vamos domar ou cuidar para que nossas más inclinações sejam vencidas, superadas por um desejo de ser uma pessoa melhor. Existe uma mensagem que é interessante abordarmos. Uma mensagem que, no livro Obras Póstumas, assinada por um espírito que deu o nome de Clélia de Plantier. A Clélia, na mensagem dela, ela diz assim, que a pessoa pode ser um homem virtuoso dentro do lar, uma pessoa, um bom cidadão, e pode ser, às vezes, um bom cidadão e um tirano dentro do lar. Ele pode ter, às vezes, uma conduta boa para a sociedade e péssima dentro de casa. Ou, ao contrário, ele, como cidadão, também pode cometer muitos crimes e ser um bom pai de família. Ela falando isso, ela já nos mostra que, às vezes, a pessoa pode ter uma certa, vamos dizer, uma máscara. Ela vai fingir de tal maneira que ela se apresenta em sociedade como uma pessoa educadíssima e dentro de casa é uma pessoa muito grosseira, uma pessoa que maltrata toda a família. E assim por diante. E aí nós vemos, e me lembrei, quando eu falei sobre isso agora na segunda-feira, eu me lembrei, na sexta-feira, eu me lembrei que Divaldo conta que quando ele foi no campo de concentração da Áustria, o de Mauthausen, ele falou que perto do campo de concentração havia uma cidadezinha e que aqueles carrascos nazistas viviam nessa cidade como pessoas de bem, pessoas virtuosas, honestas, os filhos deles estudavam nas mesmas escolas, só que uma certa hora eles iam lá para o campo de concentração para matar as pessoas, para torturar, para mandar para os fornos crematórios, aquela coisa toda. Portanto, essa situação mostra a pessoa numa dubiedade, né? Um tipo de vida totalmente falso,
fingindo que é isso ou que é aquilo, e, na verdade, a sua verdadeira face só poucos conheciam através das maldades e tudo mais. Nesse caso, quando nós, não chegando a esse extremo, mas falando das nossas imperfeições, nós vamos procurar resolver esse nosso problema, das imperfeições, do que nós podemos melhorar dentro de casa, do que nós podemos ser melhores no convívio, até mesmo na casa espírita, em sociedade, em qualquer lugar que estejamos, nós devemos procurar ser sempre a mesma pessoa, nem ficar com fingimento disso ou daquilo, mas procurar hoje em dia a gentileza, procurar hoje em dia também a fraternidade, a solidariedade. E isso tem sido para nós brasileiros uma coisa que, aliás, é em caráter mundial. Quando existe uma tragédia coletiva, como aconteceu agora em Mariana, vamos falar aqui de Minas, lá de Minas, as pessoas mostraram uma solidariedade imediata e grande quantidade de doações. E isso acontecendo também no resto do mundo, quando alguma coisa acontece, as pessoas se movimentam, se mobilizam para poder colaborar, ajudar, amenizar a dor do próximo. Isso é muito bom. Nós notamos que aí já existe um sentimento de solidariedade, de fraternidade que as pessoas já estão buscando. Agora vamos ver Joana de Ângeles, quando ela diz assim: viver um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Ela quer muita coisa, ela não quer não apenas avançar, superar, mas também alcançar a comunhão com Deus, o que já seria não é um salto muito grande para todos nós. Mas alguns conseguem, e isso serve para nós de exemplo, serve para nós de estímulo. Mas viver é um desafio, realmente. Muita gente fala assim que tem que matar um leão por dia. Agora, que embora até que é proibido matar os animais, né? Não pode mais também. Mas, metaforicamente falando, viver é um desafio. Não é? Ainda mais com todas as dificuldades da vida atual. E a pessoa se manter íntegra, se manter honesta, se manter digna. Certa vez uma pessoa na nossa casa espírita veio me procurar para falar o seguinte: ô Sueli, eu queria te falar uma coisa. Era um rapaz assim, já estava assim com seus quase 40 anos. E ele chegou e falou assim para mim: eu queria te falar uma coisa. Eu falei: pode falar. Ele já estava frequentando lá há muito tempo, até conhecia a família dele, morava na periferia de Juiz de Fora. Ele falou assim: olha, eu vou te falar o seguinte, espírita sofre muito. Espírita sofre mais que todas as outras pessoas. E eu fiquei assim, né, pensando, o que será que ele está querendo dizer? Por que você acha, eu perguntei, que espírita sofre mais que as outras pessoas? Sofre. Espírita sofre muito. E a gente olha, e aí eu conheci a vida dele, porque quando ele veio pelas primeiras vezes na nossa casa, ele já estava conosco há 20 anos nessa época. Ele veio muito novo, muito cedo, ele era cantor. Então, ele era cantor de música sertaneja. Naquela época, que Chitãozinho e Chororó eram os únicos, não existia outros. Então, a idade dele, quando ele veio conversar comigo, já tinha mais de 40, porque já tinha passado mais de 20 anos, né? Então, ele conseguiu gravar um disco pela mesma, como que chama? Hein? Gravadora. Isso mesmo. Pela mesma gravadora que Chitãozinho e Chororó gravaram. Então eles foram, ele o parceiro dele, né? Então ele era uma pessoa, um rapaz muito bonito, uma voz muito boa, e então fizeram sucesso imediato. Chegaram a vender 30 mil cópias de imediato, assim, também naquela época, o que era muita coisa, porque não era quase conhecido, né? E aí eles começaram a viajar por aquelas cidades próximas, iam de um lugar para outro para fazer show. E ele era casado nessa época e já estava com 2 filhas, porém, cada cidade que ele ia, ele arrumava uma namorada. Então, a vida dele ficou assim, uma vida trepidante. Acontece que ele conheceu o Espiritismo. E quando ele conheceu o Espiritismo, ele falou assim, porque ele foi sincero, ele contou para mim isso também: eu agora preciso mudar.
porque naquela época ele era também muito bruto com a esposa, a ponto de agredi-la fisicamente. No caso, quando ele conheceu profundamente a doutrina tocou o seu coração. E aí ele resolveu mudar. E na mudança, ele não pôde mais ficar naquele tipo de vida. Beber ele nunca bebeu, porque ele fazia tratamento psiquiátrico. E desde os 14 anos que ele teve pânico em primeiro lugar e depois outras coisas. Afinal, ele é até assim com uma série de problemas psiquiátricos. Você tem ali na vida dele uma leitura intensa sobre os sofrimentos dele. Mas aí ele conseguiu, então, melhorar um pouco, melhorar em relação à esposa. Só que depois ele desmanchou a parceria, porque o parceiro fez uma porção de coisas erradas e ele, dentro do pânico que sempre de vez em quando aflorava, ele teve medo do parceiro e não quis saber mais dele e desmancharam e pronto. Aí eles estavam com eles tinham com a gravadora uma responsabilidade e assinaram lá como é que chama também? Então, por 5 anos. Ficaram 1 ano e meio só. E aí ele começou a fazer essa transformação moral. Não foi mais viajar, não mais teve aqueles casos, e não bebia mesmo, ficou melhor com a esposa. E um dia ele falou comigo assim, quando ele falou que estava sofrendo muito, ele falou assim, olha, o Espiritismo me mudou tanto a vida, que agora quem bate em mim é minha esposa. Ele falou assim que tinha ficado tão bobo que a mulher dele que passou a bater nele. Então, assim mesmo. Aí ele disse assim, espírita sofre muito. Porque eu, de vez em quando, tenho vontade de voltar àquela vida, não é? Ou seja, arrumar muitas namoradas e tal. Mas aí, por causa do espiritismo, eu me contenho, eu procuro ficar dentro daquilo que a doutrina nos está ensinando. Mas eu sofro muito. Aí eu conversei com meu vizinho que é espírita e ele também sofre. E eu cheguei à conclusão que espírita sofre demais. Eu disse para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, não é só espírita que sofre, não. Sofre uma pessoa que é honesta no meio da corrupção, porque ela quer se manter íntegra, ela quer manter a honestidade e ela está cercada de corruptos. Como é difícil a vida dessa pessoa. Sempre que uma pessoa age corretamente, cercada de outros que agem de uma forma totalmente contrária, totalmente desonesta, essa pessoa sofre. E aí fui falando com ele, ele acalmou, nunca mais falou a respeito disso não. Está lá até hoje. Mas aí a gente vê a transformação moral, ela traz realmente sofrimento, às vezes no sentido da pessoa querer continuar dentro daquilo que ela se propôs, a mudança. A mudança, ela muitas vezes não deixada de lado, porque a criatura fala assim, não, mudar dá trabalho. Mudar traz problema, traz sofrimento. Outros dizem assim, eu não mudo, porque eu já tenho 50 anos, 60, 70, 80, eu não mudo. Quando fala assim, já vai bloqueando a possibilidade da mudança. Portanto, a mudança é muito importante. Eu, por exemplo, acho que eu mudo muito. Eu vivo mudando. Eu mudo muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que mudar para não ficar aquela rotina, aquela coisa igual, que é muito cansativo e que é muito monótono, né? Por isso a Joana diz que a vida é um desafio e precisa ter sabedoria, não é? Para conseguir vencer esse desafio. Agora, para isso a gente precisa decididamente caminhar, avançar e um dia alcançar a comunhão com Deus. Ainda ela continua. O ser psicológico é alguém em constante transformação para melhor, porquanto o eu real é de natureza eterna e deve ser descoberto quanto preservado, por constituir-se a meta essencial da existência terrena.
Portanto, Joana já nos está falando que o ser psicológico, nosso mundo íntimo, está em constante transformação. Para melhor, se quisermos também, não é? Porque pode a pessoa, às vezes, estar estagnada numa situação de desequilíbrio ou até mesmo piorar a sua própria situação. O eu, como ela diz aqui, é de natureza eterna. Nós somos imortais. Se formos analisar, aqui é uma forma que ela está dizendo isso, mas, na verdade, nós não somos eternos, nós somos imortais. Eterno só Deus. Mas a natureza, ela está dizendo, é eterna, não é? O espírito possui, mesmo que inconscientemente, o germe do sentido ético da existência terrena. Porque se nós trazemos o reino de Deus dentro de nós, nós temos um sentido ético da existência terrena. Isso está no livro dela, O Despertar do Espírito. Um livro muito importante, porque mostra esse processo do despertar, que cada um de nós já passou por isso e está em constante despertamento. Porque esse despertar não cessa, não. Porque se parar, se nós imobilizarmos nisso, eu já despertei para algumas coisas, nós vamos ficar estacionários. Vamos ficar parados no mesmo ponto. Mas é importante manter isso constantemente. Sempre a mudança, sempre a melhoria, sempre a autoavaliação. Porque o que falta muitas vezes é o autoconhecimento. Na maioria dos casos, nós não conhecemos a nós mesmos. A pessoa vive uma vida tão agitada, correria para lá, correria para cá, que ela não para um instante para conhecer as suas próprias aptidões, o que ela quer da vida, como que ela está levando a vida, afinal, até naquele momento. Isso é fundamental que a pessoa busque, né? Vamos botar um pouquinho para trás, porque agora ainda vamos falar da Joana. Confirma Joana de Ângeles. Cada indivíduo é portador da herança dos próprios atos, que passam a constituir-lhe o patrimônio da evolução permanente. Se erra, recomeça a experiência. Quando acerta e se desincumbe a contento do compromisso, incorpora-o ao patrimônio já conquistado. Cada indivíduo é portador da herança dos próprios atos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos de toda a nossa vida passada, de tudo que nós já vivemos. E Leon Denis fala que cada experiência reencarnatória, tudo aquilo que nós vamos amealhando de conhecimento, aos poucos vai se capitalizando. Então, o nosso capital é o conjunto de experiências que trazemos dos ontens antigos e outros mais próximos. Esse é o nosso capital, ou seja, nosso patrimônio. É importante nós conhecermos o que nós trazemos e qual é realmente o nosso acervo. Ela fala aqui em patrimônio. Agora, voltando agora também àquela questão do reino. Kardec indaga a questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei divina, a lei de Deus. E a resposta é na consciência. Já que estamos falando tanto no nosso mundo íntimo, na mudança, nessa conscientização, é bom lembrarmos que trazemos íncita em nós a lei divina. Por isso é que nós temos condições de, ao voltar o nosso sentido, o nosso interesse para dentro do nosso mundo íntimo, nós vamos, aos poucos, nos defrontar com esses princípios da lei divina. E isso vai crescer dentro de nós e isso pode aflorar na nossa vida. Quando nós temos conhecimento, conforme a doutrina nos proporciona, que a lei divina está em nós, há uma mudança muito grande. E é o reino de Deus, porque se o reino de Deus está dentro de vós, como disse Jesus, está dentro de nós, significa que esse reino é a lei de Deus. E isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E é preciso nós refletirmos sobre isso. E também procurar essa comunhão com Deus. Como que seria comunhão com Deus? Falando assim, parece uma coisa tão distante, tão difícil de alcançar, que nós jamais podemos sequer imaginar isso, mas não é não. É até muito fácil. Só que nós não nos damos conta disso. Nós não nos damos conta que Deus está em nós.
Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus, diz Emmanuel no capítulo 30 do livro Fonte Viva. O título é Educa, o título desse capítulo. Então, Emmanuel vai dizer que o Espírito traz em si mesmo o gene da divindade. O gene da divindade. E ele acrescenta essa outra frase: Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Para nós entendermos um pouquinho isso, é bom lembrar o poeta indiano Kabir, quando ele diz o seguinte: todos nós sabemos que uma gota está contida no oceano. Porém, o que nós não sabemos é que o oceano está contido na gota. E é isso aí mesmo. O oceano está contido na gota. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. E aí, quando nós descobrimos isso, nós começamos a ter uma aproximação com este que é o nosso Pai, o nosso Criador. Porque às vezes nós temos facilidade de orar para Jesus, de falar sobre Jesus, de pedir a Jesus. Por quê? Porque nós sabemos o que ele deixou de legado para a humanidade. Nós temos as pinturas, os desenhos, as gravuras que retratam o mestre. Então fica fácil. Agora, e Deus? Bom, Deus é difícil. Eu acho fantástico que Kardec, quando ele vai começar o Livro dos Espíritos, ainda era o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, ele começa daquela maneira, a questão número 1, que é Deus. Mas não é apenas por causa do pronome, mas é muito mais porque quando ele fala que é Deus, já dá uma ideia que Deus não é alguém, que Deus não é um ser, que Deus não é um ente. E aí, o que é Deus? Então, Deus é amor, Deus é o pensamento que criou e sustenta esse universo que conhecemos e os universos desconhecidos, porque, segundo dizem, tem outros universos por aí. Mas seja o que for, nós começamos a entender um pouco mais acerca do Criador e os atributos da divindade. É preciso ler quais são os atributos de Deus, para que nós tenhamos um pouco mais de proximidade com esse que é o nosso Pai. É bom toda manhã, quando nós acordamos, quando acordamos, pensar: Deus está aqui, Deus está comigo, porque isso muda a vida da gente. Nós estamos mais preparados para sair à rua, para enfrentar o dia a dia, para enfrentar os dissabores, as dificuldades, as lutas, o que for. Deus está conosco. Agora, esse é Leon Denis. Leon Denis, ele vai falar das necessidades irresistíveis do espírito em evolução adiantada. Em evolução, o espírito está no processo evolutivo, como todos nós. Agora, o que nós precisamos? Quais são nossas necessidades principais? É tudo de uma elevação, porque Leon Denis é assim, muito elevado, né? Primeiramente, o espírito tem necessidade de infinito. Pode parecer assim uma coisa, o que será isso? Por quê? Porque sim. Porque se nós tivermos uma ideia que tudo é limitado, morreu, acabou, ou então essa vida é só isso, não vale nada, se tudo para nós é limitado, cerceado, não tem continuidade, não existe mundo espiritual, então nós estamos numa vida finita, pequena, uma vida que não nos abre uma perspectiva melhor. E agora ele está dizendo que nós temos necessidade de infinito. E aí, quando a doutrina espírita nos desvenda isso, nós vamos ver que o infinito nos aguarda. Que já estamos vivendo nele, né? Somos espíritos imortais, nunca morreremos e vivemos nisso que é o infinito. Um dia nós vamos descobrir melhor o que é isso, né? Por hora nós ficamos nessas abstrações. Necessidade de justiça, fundamental. Necessidade de justiça. As leis dos homens, às vezes, apresentam nas suas diretrizes, em cada país, não é? Muitas vezes
itens, parágrafos, capítulos sobre justiça, que são até maravilhosos, mas colocar na prática é que é difícil. E especialmente aqui no Brasil, né? Então, a dificuldade da justiça ser exercida, porque a justiça dos homens é muito falha, mas a justiça divina, o Espiritismo nos mostra, nos ensina e nos evidencia que a justiça divina é equânime, é igual para todos e existe realmente. Necessidade de luz. Não é bem essa luz, não é? Necessidade da luz, que significa também o processo evolutivo. E aí nós lembramos o dia que André Luiz descobriu que já estava irradiando luz. Quem é que lembra disso? No livro Os Mensageiros. Aliás, gente, eu vou falar uma coisa. Ultimamente eu tenho notado que até mesmo os livros do Chico Xavier, que são os best-sellers, os mais importantes, estão ficando para trás. Porque é tanto romance que vem aí, é tanto livro, é tanto isso, tanto aquilo. E olha, vou falar, esses que estão chegando, com raríssimas exceções, são livros muito superficiais quando não são antidoutrinários. E aí, cadê a coleção André Luiz? Precisamos conhecer. Quem conhece os 5 romances do Emmanuel? Precisamos conhecer. Pois é. Então, quanta coisa que está ficando de lado, porque as pessoas gostam muito das mensagens do Chico, que Chico psicografou, de Emmanuel, Maria Dolores e outros espíritos mais. Mas a mensagem só é pouco. É preciso conhecer a obra. Não é? Então, é preciso ler, conhecer, estudar. No livro Os Mensageiros, André Luiz está saindo de Nosso Lar, que é uma colônia que estava numa posição mais elevada no plano espiritual, para um posto de socorro próximo à crosta terrena, o Posto da Paz. E ele vem, interessante, porque nós também, assim aqui no plano terreno, não fazemos ideia do caminho, por exemplo, que ele vem descendo uma trajetória até que a luminosidade próxima a Nosso Lar vai se esmaecendo cada vez mais. Quanto mais distanciando de Nosso Lar, mais escura é a região aonde eles estavam atravessando. E naquela escuridão, de repente, André Luiz nota que dele estava saindo uma luz do plexo solar. E quando ele olhou para o companheiro dele, o Silas, ele também estava radiando luz. Eles ficaram tão emocionados que pediram ao instrutor espiritual que estava com ele, Aniceto, que parassem, porque eles precisavam orar e agradecer a Deus. Aí eles ajoelharam, não sei aonde, não devia ter ali, não sei bem se era no ar, eles ajoelharam. Não precisamos perguntar aonde. Eles ajoelharam. Ajoelharam e agradecer a Deus comovidamente, porque significava que eles já tinham méritos, que eles já tinham aquisições morais e espirituais, que naquele momento se externava, se exteriorizava como luz. Necessidade de luz, essa luz aí, que Leon Denis está dizendo para nós. Necessidade de sondar todos os mistérios. Se fosse hoje, eles iam fazer uma selfie. Hein? Se fosse hoje, eles iam tirar uma selfie. Deles? Deviam, né? A selfie, tirar uma selfie espiritual. Muito bem. Necessidade de sondar todos os mistérios. Claro que o espírito mais evoluído, ele conhece tudo. Então não tem mistério, né? Assim propriamente dito. Porque aí vem também a necessidade de saber. Mas é a sabedoria, não é? Profunda, é uma sabedoria infinitamente radiosa e grande. Necessidade do sentimento do belo e do bem. Isso aqui eu acho notável. Porque nós temos necessidade do belo e só encontramos feiura ultimamente. É feiura para tudo quanto é lado. Não com as pessoas, mas nos que elas produzem. Então, esses desenhos, essas pichações, esses grafiteiros, essa coisa, então, você nunca vê nada bonito, é só umas caratonhas horrorosas, umas coisas. Às vezes, lá uma vez ou outra, aparece uma carinha um pouquinho melhor.
Mas é feio, é muito feio. Então, aí você precisa do belo, não é? Você precisa das coisas belas. E o bem, logicamente. E o belo também engloba a música. Tem música hoje em dia? Assim, bem moderninha? Eu nem sei se aquilo é música. Música é música, né, gente? Então não é isso que a gente ouve aí, não. Esse barulho é um barulho. E necessidade do bem. Ou seja, de fazer o bem, do amor, né? E aí, ele diz assim, olha o que ele fala. Todo o poder da alma resume-se em querer, saber e amar. Querer, saber e amar. Querer. O que o querer expressa? A força da vontade. A vontade. Porque para você querer alguma coisa, você tem que ter vontade. Então, a vontade é que faz isso. Então, nós precisamos, essas três coisas. As duas asas que Emmanuel fala é a sabedoria e o amor, não é? E o querer, Leon Denis acrescentou, porque é a vontade da mudança, de melhorar, disso tudo que está aqui, dessas necessidades irresistíveis. Caminhando já para o nosso final, diante da Terra, segundo Emmanuel, vamos ver. O Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. Sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. É para acordar mesmo. O Espiritismo é muito avançado, meus irmãos. É que, às vezes, a pessoa pensa que Espiritismo é ouvir palestra, tomar passe, dar cesta básica, dar uma coisinha daqui, outra dali, é só isso. Não. O Espiritismo é tão vasto, tão belo, tão profundo, que acorda a pessoa para sair do marasmo, o marasmo espiritual, intelectual, o marasmo de tudo quanto é jeito. Portanto, ele, sob a luz do cristianismo, ou seja, trazendo o cristianismo de volta, vem acordar-nos. Vem sacudir cada um de nós, para cairmos na realidade, né? Como se diz hoje em dia, cai a ficha. A pessoa tem que acordar e ver o que ela é, o que ela precisa fazer. A Terra é o nosso temporário domicílio. Temporário. E as pessoas dão tanto valor assim ao corpo físico. O corpo físico é nosso temporário domicílio também, não é? Do espírito. Preciso entender que somos espíritos que temos uma veste, que é o corpo físico. E o que fica velho e acabado é o corpo, a veste, né? É a veste. Porque o espírito fica bonitinho. Ele não fica assim, não, enrugado, velho, essas coisas. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Todos estamos destinados por Deus a uma gloriosa destinação. Em razão disso, Jesus proclamou: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Isso está num livro imperdível de Chico Xavier, Roteiro. É um dos mais fantásticos livros de Chico. Roteiro é um livro meu de cabeceira. Roteiro e o Pensamento e Vida. São dois livros maravilhosos, entre tantos outros, né? E aqui o nosso Divaldo Franco, dizendo o seguinte: extraordinária a doutrina espírita. Ela projeta luz sobre os escaninhos mais sublimes do comportamento humano. Ela fala a linguagem profunda e universal do amor e conclama todas as criaturas a uma revisão de atividades, a uma releitura de comportamento, ao reestudo de si mesma, por cujas diretrizes, somente se apoiando na crença em Deus, na certeza da sobrevivência e nas claridades luminíferas da reencarnação, é que pode ter força para suportar as vicissitudes. Ou seja, os problemas, as dificuldades, as lutas. Isso está num livro que, por acaso, não é tão por acaso assim, eu escrevi. Está esgotado há muitos anos, ante os tempos novos. E Divaldo me disse que vai reeditar o livro. E é nesse livro que ele relata a visita dele ao campo de concentração de Mauthausen, que eu até citei aqui de passagem. Portanto, ele está dizendo que a doutrina projeta essa luz sobre tudo isso que ele fala aqui. E a linguagem que a doutrina espírita expressa é a linguagem profunda e universal do amor.
Esse aprofundamento é importante para que nós realizemos a mudança. A mudança é paulatina, é gradual. Nós vamos melhorando aos poucos, não vamos virar santo de uma hora para outra, não vamos ficar uma pessoa piegas, só falando nisso, só falando. Não, de jeito nenhum, porque aí fica cansativo, fica igual esses nossos outros irmãos que querem, aceita Jesus, faz isso, faz aquilo e tal. Não, não é assim. É diferente a doutrina. A pessoa, muitas vezes, olhando o exemplo, muitas vezes o convívio, tudo isso é que vai trazendo uma reflexão maior. Por isso, quando nós temos esses pontos fundamentais, crença em Deus, na certeza da sobrevivência do Espírito, a vida espiritual e a reencarnação, pontos que, quando a pessoa entende, aceita, ela começa a ter uma mudança já natural da vida, né? Uma mudança na sua forma de pensar primeiro e depois, aos poucos, pode acontecer outros tipos de transformação. E agora, meus irmãos, ainda a Joana, para terminar, ela diz assim: e porque esse fenômeno de conquista do infinito não cessa, terminada uma etapa, outra surgirá, mais desafiadora. E mediante essas vitórias, o ser se plenifica e se torna uno com Deus. É do livro Vida, Desafios e Soluções. Cada etapa que nós conseguimos avançar, alcançar, vencer, aparece outra. Por isso é que o processo evolutivo jamais cessa. Por isso nós um dia vamos ser espíritos que formam a equipe de Jesus, e mais adiante outros e outras etapas e outras conquistas. Um dia nós chegamos lá, um dia nós podemos também dirigir galáxias, sermos governadores espirituais de uma galáxia ou de alguma coisa, co-criadores de Deus. Quando nós lemos o livro Evolução em Dois Mundos e o Mecanismo da Mediunidade, que são dois livros de André Luiz, de um aspecto mais científico, o Evolução em Dois Mundos, por exemplo, vai falar a respeito dos espíritos que são os co-criadores de Deus. Deus cria tudo. Então, a base de tudo, a criação é divina. Os espíritos não criam, eles são co-criadores. A partir daquilo que já existe e que Deus criou, eles vão, então, como co-criadores, realizar coisas infinitas. E aí, nós vamos chegar lá um dia. Olha quanta coisa vai expandindo a nossa consciência. Quanta ideia, quanta coisa bonita. Quanta coisa, assim, acima das pequenas coisas humanas. Muitas vezes, nós aqui na Terra brigamos, discutimos, enfrentamos o próximo por causa de querelas, por pequenas coisas. Quando nós chegamos do lado de lá, nós vamos ver que aquilo não valia de nada. Discussões em torno, por exemplo, da própria doutrina, de pontos disso, pontos daquilo, e não sei o que lá mais, e às vezes as pessoas até ficam melindradas umas com as outras, porque também existe o tal do melindre. Aí quando nós chegamos do lado de lá, não valia nada aquilo. Para que nós ficamos perdendo tempo com essas coisas todas, não é? O importante mesmo é, como diz ali o Leon Denis, querer amar, querer saber e amar. Amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensinou. E aí lembrando também que ele vai dar depois, vai trazer um novo mandamento. Quando lá em João, no final do capítulo 13 de João, versículos 32, 33, ele vai dizer assim: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o novo mandamento, que nós nos amemos, como ele deu exemplo. E quando Jesus falava para aquele grupo pequeno,
Depois, nas praças, para aquele povo, aquele público, nas estradas, Jesus falava para a humanidade de todos os tempos. Ele não falou apenas para aquele grupo, ele falou para que as suas palavras ressoassem através dos tempos. Por isso, 2000 anos depois, elas ainda estão vivas, elas ainda estão aí no éter, no écran, como diz Emmanuel. E vão permanecer pelos tempos afora, porque é a linguagem atemporal. E é aquilo que a humanidade precisa. Porque se esses princípios de amor ao próximo, de amor a Deus e amor ao próximo, estivessem imperando, nós não teríamos as terríveis situações de hoje, não é? Nós não teríamos o terrorismo, nós não teríamos esses crimes hediondos que hoje nos impactam tanto. E a humanidade precisa de paz, precisa que nós todos mantenhamos orações, preces, constantemente, diariamente, pela paz mundial. E agora nós vamos encerrar. Joia. Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. São estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te ouvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram. Agradece sempre a Deus, no júbilo ou na prova, na paz ou na luta, na saúde ou na doença, na multidão ou na soledade. Agradece ao Pai Criador a dádiva da vida. Em qualquer circunstância, todos os dias, faze do reconhecimento o teu hino de louvor e de ação no bem, os motivos de tua existência, orando e rendendo graças a Deus, sem cessar e sem cansaço. Então, nesse momento, nós rendemos graças a Deus pelas bênçãos que temos recebido, pela doutrina dos Espíritos, que hoje nos traz a verdade, que ilumina as nossas vidas, agradecer pela nossa família, agradecer pelo nosso movimento espírita e procurar também ajudá-lo, procurar que haja cada vez mais aquilo que Jesus ensinou. Nós, então, nesse momento, ao encerrarmos, vocês, os que vieram de outras cidades, a tudo isso que eu tenho recebido aqui em Cascavel, eu agradeço. E, em nome de Deus, nós estamos encerrando. Muito obrigada.